Meu nome é Leticiene, sou empreendedora digital e pós-graduando em neurociência comportamental, que é onde que eu estou me achando, né? Porque são matérias muito interessantes, então é onde que eu estou me achando. E hoje a nossa live, o tema é medo e confiança, né? São dois sentimentos aí que nós temos, que todo mundo tem, que todo mundo por algum momento já passou. Então, antes assim de começar, que hoje vai ser um bate-papo, tem uma convidada super especial e na live vocês terão uma surpresa que vai ser edificante para todos, assim como eu creio que será na minha vida, também vai ser na vida de vocês, tá? Então, antes de começar a chamar a nossa convidada, ela já está na live, eu vou falar aqui rapidinho o que é o medo, só para aquele negócio mais, né? Então, o medo é um mecanismo do nosso corpo para proteger a gente. Uma espécie de alarme que avisa, cuidado, perigo. O problema é que às vezes esse alarme toca muito alto, mesmo quando não tem tanto perigo assim. Daí a gente trava. Esse é o problema do medo, tá bom? E agora eu vou falar também da confiança, tá? A confiança não é dizer que você tem confiança, você não tem medo. Não é isso. Confiança é decidir seguir, mesmo sentindo medo. E acreditar que eu consigo, apesar do frio na barriga. Quem nunca sentiu frio na barriga aqui, quando vai fazer algo novo? Esse frio na barriga sempre vem, né? Para vocês entenderem melhor, pensa assim. Isso aqui, gente, eu vou trazer para vocês que eu achei super interessante. O medo é o freio do carro e a confiança é o acelerador. A gente precisa dos dois para dirigir. Mas se só frear, não sai do lugar. Então, eu achei muito interessante vir pincelar com vocês sobre a confiança e o medo. Então, eu vou chamar a nossa convidada, ela vai se apresentar, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para ela. Se vocês quiserem também perguntar algo, também, tá? Obrigada a todos que já estão aqui na live. Vou chamá-la aqui. Para ela entrar na live. Boa noite, boa noite. Oi, Essa é a Rose. Pode se apresentar, Rose. Boa noite, gente, todo mundo que está aí online. É um prazer estar aqui hoje. Estão me ouvindo bem? Tá, Leti? Sim. Tá aqui hoje participando dessa live com a minha amiga Leticiene. Eu sou a Rose Clé, trabalho junto com a Leti. Sou formada em turismo e hotelaria e também licenciatura em história. E compartilhamos aí uma amizade juntas há muito tempo. E compartilhamos também esse tipo de assunto muito, né, amiga? No nosso dia a dia, na nossa vida, conversando da nossa família, das nossas demandas. Bom, gente, eu trouxe a Rosiclé porque, além disso, falar aqui rapidamente também sobre que a Rosiclé, ela sempre está presente na minha mudança, na mudança que eu tive, que eu tenho e que eu terei, né? Com certeza a Rosiclé é a pessoa para falar, porque ela sempre tem me falado, perguntado, eu sempre venho ali explicando a ela sobre essa mudança, né? Porque cada um é tratado diferente e, como eu falei, apesar, vou falar aqui do academia delas no digital, e apesar de muitos pensarem que é só um curso de marketing digital, não é, gente, é assim, ali você é tratado de dentro para transbordar para fora, né? Você transborda. Então, ali, todas as meninas que estão aqui também, eu sei que elas também, sempre também vêm falar o testemunho dela. Isso é muito bom, né?
Então, assim, para a gente começar a live, eu vou fazer algumas perguntas para a Claire, para ela destrinchar um pouquinho, né? Falar sobre, como vem aqui, como o tema da live é medo e confiança. Sentir medo é sinal de fraqueza? Responde, você. Pessoal, então, não é sinal de fraqueza. Medo faz parte do ser humano, né? É uma emoção, né, que faz parte da construção do ser humano. Nós somos ali tratados e na nossa vida, na nossa caminhada, para aprender a lidar com o medo, mas o medo faz parte. Aí a gente tem que saber que direção tomar, se é para vencer o medo ou se vamos deixar aquele medo nos neutralizar, né? O medo, em determinado momento, ele pode até te causar uma segurança, né? Se você tiver medo de uma determinada situação. Mas outras vezes o medo pode nos neutralizar e nos impedir de chegar a determinado lugar, que muitas vezes é importante, é um sonho, é uma conquista. Sim. E eu também vou deixar aqui, né, o que é mais forte que o medo. Vocês sabem o que é mais forte do que o medo? É a decisão. A decisão de não deixar o medo nos controlar. Então, eu vou passar aqui para uma outra pergunta, para a Rose nos responder. Como diferenciar um medo real de um medo criado pela nossa mente? Olha, eu acredito que um medo criado pela nossa mente, pelas nossas próprias emoções, não é um medo palpável. Eu daria o exemplo assim, eu amo mar, eu amo praia, quem me conhece, mas por incrível que pareça, eu tenho medo do mar. Então eu vou à praia e eu fico ali no meu lugar de segurança, mas eu não deixo de ir, né? Muitas vezes a gente está numa situação também de trabalho que a gente tem um medo, de repente, de se expressar, de se comunicar com um superior, alguma coisa. E é algo criado da nossa mente, porque nós somos completamente capazes para realizar aquilo. Somos capacitados, mas por conta do medo que a gente cria, da insegurança, né? Acaba nos travando, né? Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai conseguir, a gente precisa vencer essa situação. Às vezes a tua mão vai suar, tua perna vai tremer, né? Muitas coisas vão acontecer, mas a gente vai conseguir chegar lá. Mas é como a Leticiane falou, nós precisamos tomar a decisão de avançar, de vencer esse sentimento. Verdade. E eu coloquei aqui que o medo também, o medo real é concreto. E o medo, né, o medo da nossa mente, ele sempre vem com aquela perguntinha: se eu não conseguir, o que vão achar? Né? Sempre vai ter essa perguntinha. Então, de vez da gente fazer essa pergunta, será, né? Sempre vai ser ali. Se, será que vai A dar bom? insegurança, né, A amiga? insegurança. A insegurança. A insegurança está juntinho ali com o medo, te paralisando, Isso. te diminuindo. Então, isso já é um medo que, assim, a gente cria na nossa mente. A gente vê um cenário e a gente acaba se bloqueando por conta desse medo. Então, aí também eu coloquei aqui algo que é ser assim. Mas a pergunta que você tem que fazer é se der certo. É essa a pergunta. Quando vem essas se eu não conseguir, não, se eu conseguir. Então você vai começando a desbloquear, porque você já está jogando aquilo ali ó, com a sua mente. Quando vier algo negativo, você colocar algo positivo. Ah, se não der. Não, mas e se der? Poxa, se eu conseguir? Né? É como também um exemplo de uma empresa. Vou colocar aqui o exemplo de uma empresa. Você está numa empresa e você tem uma proposta de uma outra empresa. Se você já está ali naquele lema, se eu fico aqui ou se eu escolho a outra empresa, é que algo chamou a sua atenção na outra empresa. Porque senão você já descartaria. Não, melhor ficar aqui. Aí começa, aí aqui no meio, no meiozinho, aí começa a vir essas dúvidas. Mas se eu não conseguir? Mas que as pessoas vão achar de mim? E se não gostarem do meu trabalho? Então, em vez da gente começar com essas perguntinhas por dentro da gente, a gente tem que fazer o nosso melhor. Não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Se eles me oferecerem a proposta, é porque eles viram um potencial em mim. Então, eu sou capaz.
Não, eu vou conseguir. Então você começa a criar esses pensamentos positivos e o medo, claro que você assim, não vou falar que o medo vai embora totalmente, mas você vai conseguir seguir mesmo com medo, que é essa a intenção. Você assim, vem o medo, mas o medo não pode te paralisar. E isso é em todas as partes da nossa vida, tanto financeira, quanto familiar. Então, assim, para a gente tomar uma decisão, claro que sempre vem aquela interrogação, mas muitas das vezes a gente é paralisado por conta da gente só deixar a parte negativa nos dominar, né? A gente começa só a criar se não der, não vai dar. Então a gente ali acaba acreditando, a mente acaba acreditando naquilo. E você acaba, né? Não, às vezes perde uma proposta que depois você vê. E também outra coisa, gente, às vezes também, outra coisa aqui, eu deixei anotadinha aqui para não fugir muito do tema, em referente a você ter um projeto. Eu tenho o medo não pode nos parar, verdade, Jaque. Eu tenho um projeto. Então eu começo a trabalhar naquele projeto. Aí o que eu faço? Eu conto para uma pessoa, todos nós sabemos quem é que vai te alavancar para frente e quem é que te alavanca para trás. Nós temos essa percepção. Não, todos nós temos. Por quê? Você vai chegar na pessoa e vai falar aquele seu projeto. Aí a pessoa vai te dar uma palavra negativa. Aí o que você faz? Você, de vez de você transformar, você mostrar para aquela pessoa a parte positiva, você prefere acatar o que aquela pessoa falou. Pô, fulano falou que não vou conseguir, realmente. Nem vou tentar. Não vou tentar isso aqui não, porque eu já sei que vai dar errado. Você sabe? Você tentou? Eu te pergunto, você tentou para falar que vai dar errado? Não, foi uma pessoa que te falou. E às vezes outras pessoas vão te falar. Mas também vai ter aquela pessoa que vai chegar e vai falar, por que você não tenta? Né? Não é aquele negócio de o não eu já tenho. Não, por que o não você já tem? Você já está falando que você tem o não. Não, o sim eu tenho. Eu vou lá conquistar o sim. É Entendeu? porque só pega as coisas negativas, né? Só pega as coisas negativas. Também faz muita diferença com quem a gente anda, sabe? Tem pessoas que vão te jogar para baixo. Se você sabe que aquela pessoa vai te jogar para baixo, nem conta, gente. Muitas vezes a gente tem que ficar de boca calada, né? Ver com quem a gente pode compartilhar as nossas decisões. Principalmente coisas importantes, sonhos. Porque tem pessoas que vão te desestabilizar, só vão falar coisas ruins. Isso é verdade. A família Alves que está falando. Ai, passou. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. O medo, ele tem um papel protetor. Mas quando exagerado, ele bloqueia oportunidade e sufoca os sonhos. Bem colocado, Marcos. Bem colocado. Entendeu? E é exatamente isso. E falando em sonho, né? A Rosicléia é a pessoa que eu sempre conto meus sonhos. Eu chego a sonhar, até falo que agora eu sou o Daniel. Eu tenho bastante sonhos. Então, vou perguntar aqui uma outra pergunta, fazer uma outra pergunta. Como aumentar... Não. Confiar em si mesmo é o mesmo que ter autoconfiança? Olha, é bem similar, porque a confiança com a nossa capacidade, o nosso aprendizado, a experiência que a gente adquire na vida, né? A sua identidade, você saber quem você é, saber do que você é capaz. E eu falei para a Letícia que não teria como, nessa live, eu não falar da minha fé, porque eu sou cristã, acredito em Deus, e eu creio que não tem como existir a confiança sem você primeiro aprender a confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente conhece quem é Deus, passa a conhecer, e a cada dia a gente vai crescendo em conhecimento da palavra de Deus, e a gente descobre quem é o nosso Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode fazer, e a palavra de Deus fala em Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a gente tem a confiança em Deus, a nossa confiança não é abalada, não é destruída, gente. Isso aí faz toda a diferença. Principalmente quando chega o medo que a gente está falando.
né? Muitas vezes nós sentimos o medo, sim. E muitas vezes eu recorro ao Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu vou conseguir vencer isso? Me conforta, me ajuda, me renova. E ele exerce seu papel fundamental, que é de nos orientar, que é de nos consolar e nos ajudar a tomarmos decisão. Isso Amém. torna pessoas confiantes. Porque a nossa confiança não vem de nós, vem de Deus. A minha confiança não vem de mim, vem de Deus. Tem coisas que Deus me capacita ou fala comigo para eu fazer, para eu alcançar determinada situação, determinado sonho, né? Ou tudo que você passa. Eu e a Letícia, a gente trabalha junto, a gente já passou várias coisas no nosso trabalho que a gente tem certeza que foi Deus que nos ajudou a vencer, não é, Letícia? Exatamente. Com certeza. Foi Deus. Foi fome, foi frio, gente. Foi que você não tinha mais energia. E foi Deus por isso. Verdade. Deus que nos capacitou e assim também, né? A gente agradece por estar ali, né? Mesmo sofrendo ali, mesmo a gente sofrendo, mas ali temos também uma ali com a outra, uma sempre, né, dando apoio à outra, e isso assim são coisas que a gente passa que depois lá na frente a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa geração. E é muito bom isso mesmo. Aqui também eu coloquei que a confiança não é sobre saber tudo. É sobre acreditar que você vai aprender o que for preciso. Então aqui já está dizendo, né, gente? A confiança, você tem que. Você vai ali, ó, você vai aprender, você vai buscar. Você vai buscar o saber. Você vai buscar. Não adianta assim de, eu tenho confiança, eu vou ficar aqui, ó, esperando. Vou ficar aqui esperando, entendeu? E a autoconfiança vem com a prática. Então, assim, você ali procurou entendimento, conhecimento, e agora está na hora de você colocar em prática. E na hora da prática, você também não pode deixar que o medo vai vir novamente. Porque é como também, vamos falar do carro, é como assim, na teórica, você está ali, mas quando você pega o carro para ir, na prática, você vai, mas depois se torna uma coisa natural. Depois se torna uma coisa natural. Então, É importante a gente citar, como a gente teve essa experiência juntas, tem a Perla que está aí assistindo, de repente outras pessoas, a gente fala da corrida. Como a gente aprendeu correndo, né? E quando a gente começou a correr, a gente nem sabia, né? Eu e a Letícia, um tempo nós corremos juntas, né? E fazíamos 3 quilômetros, 4, 5, 6, 8, 10. 10. No início é muito difícil. Você acha que você não vai conseguir. E quando passa o tempo, a gente só olhava uma para outra, vamos correr, vamos correr. Quando a gente olhava o relógio, 10 quilômetros. Verdade. A prática nos levou a ter uma confiança da gente saber, não, 5 quilômetros eu consigo. 6 quilômetros eu consigo. Mas foi a prática, foi o não parar, não desistir, porque dá muita vontade de desistir. Sim. Falando isso, tem que até voltar. Tem que até voltar. E tudo. Aí também vem também a constância, né? Tudo também vem a constância. Confiança é algo que você deposita em outra pessoa. A confiança envolve relação externa, já a autoconfiança é a crença em si mesmo. Acredito que você é capaz. A autoconfiança é a relação interna. Exatamente. Gente, exatamente. Então a gente assim não pode parar. Eu falo que assim, na nossa vida acontece assim vários fatores, né? Vem vindo vários fatores que no meio do caminho, quando você está no propósito, você não pensa que você vai ter só bonança, não. Eu tô no propósito aqui, vou estar só na glória, vai estar dando tudo certo, ó, tá dando tudo certo. Aí a primeira pancada, o pessoal desiste. Verdade. Então, assim, até mesmo as nossas provações, sabe? Uma vez eu até escutei, né, numa das aulas que a Carol, a nossa mentora, ela estava falando sobre que, claro, somos seres humanos, né? E tem dia que a gente está ruim. Tem dia que tá ruim, tá muito ruim. Que você chega, você não quer nada, você quer ficar no seu cantinho pensando.
Mas também é nesse dia ruim que saem várias ideias também. Porque você, assim, você deu uma relaxada e começa a pensar, pensar, pensar. Quando você vai ver várias coisas, mas às vezes você não coloca em prática. Você ali ficou, você parou um pouquinho, deu uma desacelerada, mas você não coloca em prática. Então temos que ter constância, assim, não desistir. Verdade. O caminho tem muita dificuldade, mas permanecer firme é importante. Exatamente. É não desistir, não desistir. Vou perguntar aqui agora, fazer uma outra pergunta. Como aumentar a confiança mesmo com o medo? E aí, Rose? Vencendo. O medo não tem como. Em determinadas situações, claro que o medo, por exemplo, para uma criança, né? A criança ela precisa aprender que aquilo ali é perigoso, então é necessário, né? O medo muitas vezes é uma questão de segurança. Mas o medo que nos paralisa, para vencer ele, a gente tem que trabalhar a nossa mente e tomar a decisão, como a Leticiane falou. Porque se a gente não tomar a decisão, a gente não vai vencer e não vai ser gerada a confiança. Então nós precisamos vencer. Senão é como a Leticiane falou, a gente não vai alcançar, a gente não vai ter nem o não. Nem o não. Não, para. Porque muitas vezes nós criamos na nossa mente, a gente nem tem o não ainda. Né? Verdade. Então é preciso vencer. É preciso você seguir em frente, você tomar uma decisão. Tá, eu tô com medo. Eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez muitas pessoas não saibam. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Mas isso nunca me paralisou. Eu lembro a primeira vez que eu fiz arborismo. Que você anda lá em cima das árvores. Tirolesa. Eu ia aqui, a mão suando. Eu falei, mas eu vou viver essa experiência sim. Vambora. E volta a dizer, gente, se o seu medo está sendo maior do que qualquer coisa, ore a Deus. Senhor, me tira esse medo. Me dá a tua graça, me dá o teu favor. Me ajuda a vencer essa dificuldade. Muitas vezes são dificuldades profundas, né? Que a gente precisa vencer. E peça ajuda também, né? Eu acho que hoje a gente tem... Se o teu medo for uma questão, de repente, até de um trauma, de algo psicológico, peça ajuda. Isso não é vergonha para ninguém. Peça ajuda para sua família também, porque certas coisas foram designadas para ser minha, para ser da Leticiene, para ser de vocês, gente. Mas basta a gente tomar a decisão, decidir avançar. Eu aprendi uma coisa: o fracasso não é sinal de derrota. O fracasso é um sinal que você precisa tentar novamente. Exatamente. E vamos ver assim, uma coisa bem simples que a gente consegue ver justamente isso aí, Rose, que você falou no finalzinho, né? Que é para tentar novamente. Uma criança que começa a andar, Não não desistir. sabe andar. Ela leva o tombinho dela, mas ela levanta e vai ali ó, segurando. Daqui a pouco, quando começa mesmo a Quase andar, morre do coração, né? Os pais quase morrem do coração. exatamente. Então, assim, são coisas simples que a gente pode olhar e ter uma visão, né, ampla, assim, você olhar e falar assim, realmente, não desistiu. E uma coisa aqui também que eu me lembro muito, né, é sobre o meu pai. Meu pai, ele sempre fala, até hoje, quando a gente tá numa reunião de família, que ele tá ali, ele sempre fala, ninguém é melhor do que você, porque ele fala justamente do fracasso, ele fala, você só vai fracassar se você desistir. Porque enquanto você está tentando, você não está fracassando, porque você está tentando. E aí é ali, né? Insistência, 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 né? Porque acaba virando perfeição, gente. Porque você tentou uma vez, não deu certo desse jeito, então eu vou tentar de outra maneira. Não deu certo dessa maneira novamente, eu vou tentar da outra forma. Então você está criando ali, ó, está fazendo todo o ecossistema. E uma hora você vai conseguir. E uma hora você vai conseguir. Falar que aonde que eu estou hoje, não foi na primeira logo que eu entrei, não. Na primeira eu levei uma porradinha. Levei um não. Mas se eu tivesse desistido, eu não teria entrado onde que eu estou hoje. Né? Então, assim, não desistir. Obrigado, já que estou amando a live. Eu li isso sobre isso aí. Sabe, eu também dei uma ajuda aqui para trazer, assim, algo aqui, né?
sobre a live, porque é para nos ajudar, é para me ajudar. Aquele friozinho na barriga, no comecinho, agora já passou. Você não pode deixar o medo nos travar. E às vezes, como eu também estava falando do projeto, né? Como às vezes a gente faz ali um projeto, aí alguém fala para você, você acaba desistindo. Aí o que acontece? Você vê uma outra pessoa fazendo justamente o que você iria fazer. Aí você fica chateado. E às vezes até fica chateado com a pessoa que está fazendo a coisa que você deveria estar fazendo, mas a pessoa nem sabe, nem passa por ela, assim, pela cabeça dela, que você estava com o mesmo pensamento. Mas, ao contrário de você, ela teve um pensamento e colocou em prática. Você o que fez? Teve o pensamento e ficou lá. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu creio que já aconteceu com algumas pessoas também. Às vezes a gente pensa ali num projeto, não, e fica ali, não vou, não. Aí começa a colocar empecilhos. Nós mesmos colocamos empecilho para nós não crescer. Nós criamos os problemas. Tá? Por quê? A gente começa a nos fazer de coitado, tá bom? Olhar com carinha de coitado, quer que outras pessoas sintam a pena da gente. Ah, coitada da Leticiene, tá assim, não, gente. Por quê? Porque você não toma decisão e depois você fica frustrado. Ainda quer culpar outras pessoas pelas suas frustrações. Entendeu? Então, assim, não desista, não deixa o medo te paralisar. Todos nós temos medo. Quero ver alguém falar aqui na live, não. Eu vivo sem medo. Algum tipo de medo você tem. Mas o importante é não deixar esse medo te paralisar. Tanto na sua família, na sua vida financeira, no seu planejamento, tá bom? Porque, como eu falei, você não vai estar na abundância. Quando você começa num projeto, você vai passar por várias coisas, várias. E não vou falar que é coisinha pequena, não, tá? Não é coisinha pequena, não, porque coisinha pequena não consegue derrubar ninguém. Coisinha pequena não consegue derrubar ninguém. Viu uma pedrinha? Você passa o quê? Chuta até a pedrinha e passa e vai embora. Mas se você vê uma rocha no seu caminho, você vai fazer o quê? Aí você para, calma aí, eu vou. Será que eu vou por essa rota aqui? Você vai parar ou vai ali, ó? Não dá para me passar por aqui? Vou pela direita, vou pela esquerda. Então é esse tipo de problema que vem quando a gente está com planejamento, quando a gente está com algo para fazer, estamos fazendo, tá bom? E então, assim, o caso é não desistir, tá bom? Não desistir. Isso eu tô falando para mim, para todos, não desistir. Porque isso aí, persistir. Então, essa foi as perguntas que eu separei para a gente destrechar um pouco, né, sobre o medo e a confiança. E agora, como eu falei para vocês, algo que, assim, eu também estou aqui, ansiosa também, tá bom, gente? Para edificar a gente, tenho o pai da Rose, o seu Renan, ele vai falar um pouquinho com a gente, porque tem justamente esses dois sentimentos ali, que ele já passou por esse medo e agora ele é confiante, então ele vai dar um testemunho para a gente, para edificar a nossa fé, para edificar, para a gente ficar pensando se, se a gente não está deixando qualquer coisinha nos parar. Boa noite, seu Renan. Boa noite, Leticiene. É um prazer aqui participar com vocês dessa live e obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Obrigado. E falar dessa questão de medo, superação, de fato, na minha vida, eu posso dizer aqui que eu passei por essas etapas, assim, né? No qual vocês estão comentando nesta noite. Eu tenho hoje 63 anos, 28 anos de cego, e fiquei cego com meus 35 anos. Né? Então, eu sou totalmente cego, né? Não sou cego parcial, perdi minha visão em 1997 e sou cego desde então. Então, na minha trajetória de vida, Leticiane, eu passei por um momento de medo e também de
algumas superações que a gente teve que ter confiança para poder vencer as dificuldades, né? Que a gente passou a ter a partir de então, tá? E assim eu posso dizer para vocês que estão conectados aí na live que de fato eu passei por esse período que vocês estão aqui fazendo e abrindo esse comentário. Então vou dar um pouquinho aqui da minha fala aqui para vocês, um pouquinho das superações e também dos momentos de medo que eu passei nessa trajetória. Então, assim, primeiro momento meu de medo, de dificuldade, foi justamente, Leticiane, quando eu perdi a minha visão. E já falei, 35 anos, eu também fiquei cego de repente, né? Não foi assim uma cegueira parcial, que eu fui perdendo, enfraquecendo a visão. Né? Foi uma forma que eu perdi o meu olho esquerdo e fiquei só enxergando do direito e depois, de uma forma bem brusca, eu perdi o olho esquerdo. Então, eu tenho uma cegueira total. Quer dizer, então, meu primeiro momento de cegueira, que foi, contar um pouquinho para vocês aqui, eu estava com meu pai, sofreu um infarto, estava hospitalizado no Hospital da Laranjeira e no CTI, né? E eu tinha ido visitá-lo no hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, juntamente com a minha mãe na época, antes de nós subirmos para o CTI, na porta do elevador, foi que eu perdi a visão do meu olho direito. Eu já não tinha visão do olho esquerdo, tá? Só enxergava do olho direito. E quando eu cheguei, então, na porta do elevador, fiquei completamente cego do meu olho direito. E a minha mãe continuou, foi para o setor do CTI e eu acabei ficando na parte de baixo do hospital. Então já foi uma forma muito brusca, né? Perda da minha visão foi dessa forma aí. Então ali já entrou aquele momento de escuridão, um medo já começou ali a dominar, né? Caramba, eu não estou enxergando e tal. Inclusive, assim, na minha percepção psicológica, hoje eu tenho essa maturidade para participar e compartilhar isso com vocês, dizendo assim, no meu primeiro momento, eu não tinha assim, uma certeza que eu estava cego, eu achava que tinha acabado a luz. Olha que interessante, né? Então eu fiquei paralisado pela que a situação foi gerada. Fiquei paralisado. E as pessoas que estavam ao meu redor que começaram a me perguntar se eu estava passando mal, se eu estava sentindo alguma coisa, essa coisa toda, porque meu organismo, naquele momento, eu fiquei muito suado, a camisa que eu estava ficou toda molhada, essa coisa toda, então aquelas pessoas começaram a me dar um suporte, né, perguntar se eu estava passando mal, e eu falei, não, é que acabou a luz. Mas, na verdade, eu tinha perdido a visão. Né? E aí me sentei numa cadeira lá, fiquei aguardando a minha mãe retornou, me perguntou por que eu não tinha subido. Eu falei, porque acabou a luz. Aí foi onde começou a ficha cair. Ela falou, não, acabou a luz do hospital não, meu filho, tá todo down. Aí eu falei, então não estou enxergando nada. Tá? Dessa forma, a gente passou ali por esse momento, fui depois, em sequência, ser hospitalizado, fiz praticamente umas 6 cirurgias depois, fui internado em hospital para tentar recuperar a visão, até chegar ao diagnóstico médico que não tinha mais solução no meu problema. Tá? E aí foi constatado que a minha cegueira era irreversível. Então, esse primeiro momento foi aquele momento de ter realmente um medo, como que ficaria a minha vida familiar. Eu tinha já meus 2 filhos, que é o Renan Júnior e a Rose Claire, né, a esposa, que é a Berenice, a família. E aí entra, Leticiane, a questão que a Rose já apontou aqui. Nós somos uma família evangélica, cristã, temos o nosso princípio de fé, e com isso, nesse primeiro momento, foi assim, muito importante a gente sentir que Deus estava no controle de todas as coisas. Nos trouxe uma confiança, né? Entramos aí na questão de confiar, né? O que nos trouxe uma confiança para dar continuidade na nossa vida. E entendemos que
a nossa vida não saiu do controle da parte de Deus. É que esse problema que se iniciou na minha vida, Deus estava conosco para nos dar um suporte, nos manter firme para a gente continuar a nossa vida, né? Então, esse primeiro momento de medo que eu tive. Você quer falar alguma coisa ou posso continuar? Não, pode continuar. Quer per- Não, pode continuar. Ah, então, aí veio os desafios, né? E uma das coisas muito importantes que houve também na questão da minha vida, já estou entrando aqui também na questão da reabilitação, né? Que agora a cegueira já está estabelecida, eu já sei que eu não tenho mais condições nenhuma de voltar a enxergar. E aí foi onde que eu tive também, acho que é muito importante, gente, fazer esse apontamento aqui nessa live para vocês que estão também aí ouvindo, que é a questão da uma estrutura também familiar ajuda muito as pessoas nos momentos de adversidade, de problema, né? Porque a esposa nessa hora ela foi pesquisar, procurar saber o que ela podia fazer para me dar um suporte de reabilitação, porque de fato era uma pessoa muito dinâmica, né? No sentido de sempre trabalhei desde os meus 14 anos de idade. E aí ela pegou, conseguiu, à época, fazer contato com o Instituto Benjamin Constant. E me levou lá para a gente fazer uma reabilitação. E aí começou lá o nosso processo de reabilitação no Instituto Benjamin Constant, né? Comecei a ter contato com outras pessoas que eram cegas, e aí ver que a realidade de uma pessoa cega também não era um final de vida. Isso tudo já foi nos trazendo uma motivação, né? E com esse contato com as outras pessoas, o Instituto estava acostumado a lidar com essas pessoas dessa natureza, aí começou a vir os desafios, né? Fui matriculado para fazer o braille, fui matriculado para fazer locomoção. Locomoção é aquelas pessoas que você, de repente, passa na rua e vai ver a pessoa andando com a sua bengala, o cego, né? Sendo conduzido. Então, aquelas aulas ali foram muito importantes, né? E com esses cursos de reabilitação que a gente começou a realizar lá, a gente começou a ter assim, uma nova maneira de ver esse estado de estar cego agora. Mas eu vou falar para vocês a sensação de Vocês estão me escutando, gente? Vocês me ouvem? Me ouvem? Também não? Não estão ouvindo? Não estão me ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo? Sim, é o da Rose que travou. Da Rose que travou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la novamente. Apesar que não tá travando assim, para mim tá aparecendo o vídeo. Um minutinho, então. Deixa eu só ver se eu consigo aqui falar com ela. Rose, travou. Oi, tá me ouvindo? ok. Ok. Ah, Falha técnica. isso acontece. Verdade. Né? Então, retrocedendo um pouquinho aqui, o meu primeiro desafio de medo, por exemplo, que eu quero aqui compartilhar com vocês, foi depois de eu ser instruído como andar dentro do Instituto,
de fazer uso da bengala, agora eu tinha um desafio, eu tive um desafio. O desafio que foi me dado, Leticiane, foi o seguinte: eu tinha que sair de maneira sozinha para o lado de fora do Instituto, ir à rua, pela primeira vez. Esse dia, para mim, foi bem desafiador, porque era a primeira vez que eu ia sair sem auxílio de ninguém, somente com a bengala, com aquilo que eu fui instruído, que eu aprendi, para sair e dar uma volta no quarteirão do Instituto Benjamin Constant, né? Então, a professora de locomoção me deu uma instrução, os lugares que eu deveria ir, né, e depois retornar para o Instituto. E a gente, quando está assim, numa forma de aprendizado, a gente sempre pensa que está sozinho. Eu, na verdade, não sabia que ela estaria me acompanhando, me monitorando, vendo se eu ia passar por algum perigo, né? Ela só me falou isso quando eu retornei de volta. Ou seja, quando de fato eu saí do Instituto Benjamin Constant, que eu dei uma volta lá no quarteirão, né, lá na Urca, né, no lugar que eu estava fazendo o treinamento, e fui em todos os pontos que ela tinha me desafiado aí, depois retornei para dentro do Instituto, que ela me deu lá os parabéns de eu ter feito o projeto que ela me desafiou a fazer. Aí ela falou: poxa, Renan, em todo o tempo que você teve na rua, eu estava perto de você, te acompanhando, porque eu sabia que se você passasse algum tipo de perigo, eu tinha que estar ali para te proteger. Mas, de fato, eu não sabia, né, que ela estava me acompanhando. Então, aí foi aquela sensação emocional que a Rosa colocou aqui para nós, né? As mãos suaram, deu tremedeira nas pernas, mas a gente conseguiu sair do Instituto e, de fato, fazer aquele projeto que a instrutora nos deu naquele desafio, né? E não parece, não, foi um desafio tão importante que ela falou só: a partir de hoje você tem condições de sair, porque se você travasse aqui e não conseguisse sair, já ia ter que fazer outro tipo de trabalho com você, né? Então você venceu o medo, as dificuldades, para você fazer a tarefa, o desafio que eu te dei no dia de hoje. Beleza? Então, esse aqui foi um dos momentos assim, né, nessa questão do medo. Para mim foi realmente, né, um desafio muito grande nesse primeiro momento, né? E nós conseguimos vencer essa dificuldade, tá? E aí você já trouxe, nós temos aí a enquete que você fez. Você pode repetir? Medo vezes confiança. Medo vezes confiança, né? Então já falei um pouquinho do medo. E agora a gente, assim, a questão da confiança, né? Aquilo que a gente, após o medo, a gente passa a ter uma confiança, acreditar, né? Vencer as dificuldades. E isso eu também considero que passa muito pelo estado psicológico da pessoa, tá? Por causa de que eu estou fazendo esse comentário? Conforme eu falei para vocês, dentro da minha vida, o desafio, principalmente no Instituto Benjamin Constant, eu não era o único cego. E eu fui matriculado com um grupo, né, mais ou menos de uns 12 outras pessoas cegas. E a gente teve pessoas que conseguiram fazer as suas etapas até o final e outras ficaram no meio do caminho. Porque elas não conseguiram atravessar esses tipos de desafios e vencer o medo, né, tendo confiança naquilo que quer fazer, naquilo que quer realizar, né? Então, nessa parte aí, eu consegui passar por esses desafios aí e vencer nessa parte do medo. E nessa parte da confiança, eu compartilho com vocês aqui, que você talvez deve saber, né, Leticiane? Eu voltei a trabalhar depois de 20 anos, talvez, não tenho o tempo certo para falar aqui para você, mas no mínimo 20 anos aposentado por invalidez. Tá? E eu estava aposentado por invalidez e tive uma oportunidade de voltar no trabalho que eu tinha anteriormente, né?
Eu recebi essa oportunidade. E aí agora, só que quando eu efetivamente trabalhava nessa empresa, era uma pessoa que enxergava a pessoa normal, e agora o meu desafio era retornar e para essa empresa e, né, confiando de que Deus estava me dando essa oportunidade também de retorno ao trabalho depois de 20 anos, essa coisa toda. E aí as pessoas diferentes, quadro de trabalho diferente, ambiente diferente, né? Hoje eu trabalho no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Alfândega, né? E ter que sair de Bangu para ir para lá, né? Essa coisa toda. Tenho o privilégio da Berenice, que é minha esposa, me levar, mas sempre que eu retorno de lá, eu retorno sozinho. Mas dentro da própria empresa, eu enfrentei umas dificuldades que, de fato, eu tinha que ter confiança completamente, né? Na, na oportunidade, no ambiente de trabalho que eu estava agora vivendo. Com as pessoas que estavam ao meu redor, que muitas delas não sabem como lidar com uma pessoa especial, né? E muitas querem ajudar, mas não têm uma instrução, um conhecimento de como lidar com a pessoa com determinada deficiência. E outros também que colocam uma dificuldade, uma barreira que você mesmo, ou a pessoa que está passando por um processo desse, Leticiano, ela tem que superar, confiar, né? Verdade. Então, eu retornei para esse trabalho, centro da cidade, escritório, nunca tinha lidado com computador, nunca tinha lidado com impressora, copiadora, essa coisa toda, né? E ter que aprender isso e começar a me ambientar, né? Naquele novo processo de desafio que eu estava vivendo. Com isso, a gente enfrentou algumas dificuldades. E aí eu vou aqui enfatizar para a gente aqui a questão da confiança, né? Eu tive uma colega de trabalho que me incentivou bastante na atividade, né, que eu estava fazendo lá. Meu primeiro desafio foi, vou dar exemplo para vocês aqui. Isso aqui foi um dos mais fortes que eu também já passei, entre tantos. Mas foi, eu estava dentro do escritório lá, né, sentadinho lá numa mesa lá, pronto para atender telefone, só essa coisa toda. Mas só que eu ficava muito tempo ali, praticamente da manhã até a tarde, só fazendo aquilo ali, né? E essa pessoa chegou próximo a mim e falou: poxa, você é uma pessoa que demonstra para mim ter assim condições de fazer mais coisas, entendeu? E me fez uma pergunta se eu seria capaz de levar documentos em algumas salas ali do edifício que a gente trabalha, né? São 2 andares. E ela trouxe para mim os lugares que eu deveria ir e nós saímos naquele dia para fazer um mapeamento do local dali das salas, onde ficava, corredor, elevador, escada, recepção, todo esse trajetório que nós estaremos fazendo se efetivamente a gente fosse fazer esse trabalho. E eu saí com aquela pessoa, a gente saiu mapeando, me ensinando essa sala departamento jurídico, essa sala aqui operacional, essa sala X, sala Y. Aí foi trazendo aquelas identificações para mim, foi me ensinando, me instruindo. E depois nós voltamos para a sala onde a gente trabalhava, o setor onde a gente trabalhava. E de repente ela me fez uma pergunta assim: eu queria saber se você depois vai ter condições de ir a essas salas. E assim, de uma forma muito assim rápida, que até me surpreendeu, foi que eu falei para ela: não, tudo que você falou para mim aqui eu consegui mapear na minha mente aqui. Então nós temos aqui nesse corredor X, nós temos 4 banheiros, 2 femininos do lado esquerdo, 2 masculinos do lado direito, nós temos 8 salas, nós temos a recepção, tem refeitório, tem corredor E eu só sei que eu consegui numa dinâmica assim falar para ela o número de salas que nós tínhamos naquele corredor.
Aí tu sabe o que que ela fez? Foi contar. Quando ela foi contar, ela falou, cara, eu nunca tinha memorizado quantas salas tinham aqui, que eu só vou nas salas. E você hoje me falou que aqui tem tantas salas. E fui lá contar, realmente tem tantas salas aqui, né? Então, aquilo ali, dali para frente, me deu uma confiança, no sentido, eu falei, cara, eu sou capaz. Deus está me capacitando para aceitar esse desafio aqui de ser mais útil e de vencer as dificuldades que eu possa vir ter aqui. Aí, dessa forma aí, a gente foi tendo um pouquinho mais de confiança, né? Hoje, praticamente, assim, eu conheço todos os 2 andares do prédio, todas as salas, ando em todos os lugares lá que eu conheço as pessoas. Mas isso aí foi uma confiança que a gente teve no início e conseguiu, assim, ultrapassar, né? E vencer o medo, né? Através da confiança de que a gente é capaz, muitas das coisas que a gente pensa que não pode mais realizar ou fazer, né? Uhum. Tem alguma pergunta? Acho que eu já falei bastante aqui. Se pergunta. Não, o senhor, assim, colocou bem colocado, né, na live. E, assim, eu agradeço muito o senhor, porque muito, né, de nós, eu estou até me dando como exemplo. Aham. Para, como eu falei, né, na pedrinha. Aquela pedrinha que dá pra gente, assim, aliás, na pedrinha No não. primeiro Passou por obstáculo, né? isso. No primeiro obstáculo a gente para. E o senhor, além de contar assim, sobre o medo que o senhor passou, que não foi um medo assim, também como eu falo, um medo pequenininho que rapidamente dá para superar, como a confiança do senhor, entendeu? E algo assim, é extraordinário, porque é para edificar mesmo, né, a nossa vida, porque, sabe, a gente, como eu falei, a gente às vezes se coloca de coitadinho, a gente se coloca de coitadinho, e o Senhor, assim, é a prova viva, que assim, o Senhor se colocou no lugar, não colocou no lugar de coitado. Uhum. E hoje em dia, eu vejo lá, a Rosa, ela sempre mostra os passeios que vocês fazem, e assim, eu fico admirando, eu falo assim, poderia ter se tornado o quê? Uma pessoa triste, uma pessoa até depressiva, porque não foi assim, não foi de nascença, uma cegueira de nascença. O senhor já tinha 35 anos, Isto, quando eu fiquei cego total. já tinha 35 anos, já tinha toda ali uma vida, já tinha passado toda ali uma vida, então o senhor já conhecia tudo. O senhor então assim, não tem nem como eu falar, então assim, é uma coisa que pra gente mesmo, eu falei com a Rose, quando a Rose falou, né, do senhor Vinho, eu falei assim, poxa, muito bom, Rose, porque assim, ele vai poder falar ali na live para as pessoas, né, sobre esses 2 sentimentos e também, mas é a superação. E a superação é acreditar em si próprio, porque se o senhor não tivesse acreditado no senhor, não teria como superar, né? Primeiro você acreditou em você, que você assim, você foi mesmo assim, como falou ali para caminhar, né? A primeira vez ali que falou assim, ó, você vai, não vai ter ninguém do seu lado. Então não tinha como você ver se realmente tinha alguém do seu lado. Tá aí. Não tinha. Mas o senhor superou a expectativa. Ele esperava uma coisa e o senhor superou. E depois de 20 anos, o senhor entrar novamente ali no trabalho, começar a trabalhar novamente, entendeu? Mostrar que isso não foi nenhuma dificuldade para parar o senhor. E continua a sua vida trabalhando, com essa família abençoada, amo a Rose de coração. E assim, eu vim trazer, gente, para vocês verem, né? Porque às vezes a gente reclama de algum medo que a gente pode passar, então que a gente pode superar esse medo. Então, qual é o medo que você acha que você não consegue superar? Então, assim, agradeço muito o senhor Renan, porque o testemunho dele é muito forte, é pensar mesmo no que nosso propósito, né?
Realmente, Ana, reclamando por nada, um tapa na cara. Mas é verdade, é aquele que eu falo, às vezes a gente coloca problema para nós mesmos. Às vezes a gente se coloca naquela situação. Aconteceu algo? Não, é mais fácil você ficar ali, todo mundo te olhar com cara de coitadinho. Pô, coitadinho de fulano, coitadinho de ciclano. Mas você não se posicionar. Olha também, aí já falando de posicionamento. Entendeu? De você acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar, no caso do senhor Renan, se ele não acreditasse nele mesmo, quem iria acreditar? Eu, assim, ele ia buscar de quem? Ah, senhor Renan, você consegue. Mas se ele não estava acreditando nele, ele não iria conseguir. Então, assim, essa confiança que ele tem, entendeu? E graças a Deus também, através assim, Verdade. Deus também é a nossa fortaleza, gente, que muitas das vezes até mesmo quem não acredita, né, que assim, não acredita ali. E não é que não acredita, até mesmo quem não é cristão, às vezes, quando passa por uma situação, aquela pessoa vai até os pés do Senhor para colocar os seus problemas nos pés do Senhor. E também é importante você acreditar em você. Então, não deixa que ninguém venha falar que você não consegue, venha falar que você não consegue superar, venha falar que você não consegue entrar naquela empresa, venha falar que você não consegue ir morar em outro país, consegue mudar a sua vida, consegue mudar a vida da sua família. Porque ali teve toda uma estrutura na família do senhor Renan. Eu acho que até mesmo a família que estava ali no acolhimento deve ter passado algum momento assim, preocupação com o senhor Renan, mas o senhor Renan ele superou todas as expectativas. Entendeu? E às vezes a gente deixa o medo nos parar por isso, por uma coisinha E pequenininha. quando o medo nos para, certamente você deixa de conquistar muitas coisas, né? Que você tem possibilidade e às vezes tem condições, né? De realmente conquistar e ter, né? No meu caso aqui, exclusivamente, para mim, Leticiane, foi muito bom eu voltar por uma atividade. Me melhorou em vários aspectos da minha vida, psicologicamente, também assim, emocionalmente, a autoestima, obrigado, Rose. A autoestima também. Isso são coisas que são compostas depois que você se sente que venceu aquela adversidade, aquele problema, né? E acho que isso daí tudo é um somatório para que as pessoas que estão aí também nos acompanhando aí nessa live aí, que eles possam meditar nisso, né? Porque muitas das vezes é aquilo que você já comentou aqui, a Rosa comentou, o medo ele nos paralisa muito. E quando o medo paralisa, a pessoa deixa de conquistar muita coisa, né? De avançar na vida, muitas questões. Olha, quero finalizar falar para você, meu último medo a ser vencido, eu devo ter outros daqui para frente, né? Mas o meu último medo foi assim, eu tinha o maior medo de o ônibus quebrar na Avenida Brasil. Aí eu ficava pensando, ai caramba, tomara que esse ônibus não dê problema, não quebra na Avenida Brasil. Já pensou, eu estou sozinho dentro desse ônibus, coisa e tal. Quando isso aconteceu, eu estou sentadinho lá no ônibus, o ônibus quebrou. Eu falei, cara, esse ônibus parou, todo mundo soltando, todo mundo esqueceu o ceguinho lá dentro. Aí eu fiquei lá, sentado. Aí daqui a pouco, aí o motorista entrou assim no ônibus e falou, meu amigo, o ônibus quebrou, tem que descer. Aí eu levantei a bengalinha e falei para ele, meu amigo, eu sou cego, alguém tem que me conduzir, pô. Aí rapidinho foram lá me buscar, me resgataram de dentro do ônibus, né? Aí venci o medo, né? Esse é mais um medo, foi mais uma etapa ali, já venceu o outro medo. E Eu acho foi maravilhoso. citar o que a gente citou no início da live. Deixa eu tirar mais um pouquinho para cá. Porque, além do meu pai ter tomado a decisão de vencer as dificuldades dele, importa muito quem está ao seu lado, como nós falamos, né? Ele, como ele citou aqui no início, ele é casado há 41 anos. A minha mãe, tanto nos momentos de alegria, de tristeza e de doença, estava com ele, incentivando ele a melhorar, incentivando ele a voltar a ser ativo,
levando ele no Benjamin, eu, meu irmão, toda a família se mobilizou para o crescimento dele. Isso ajudou ele a ter a confiança, como nós falamos, que as pessoas em volta fazem toda a diferença. Não só a gente daqui de casa, mas a nossa família, a nossa igreja, né? Todo mundo sempre motivou. Claro que tem as pessoas também, né, pai? Que falaram, olha, Os demonstradores, né? desses aí a gente Sempre aparece. corria. A gente ficava só perto de quem realmente apontava para frente, apontava para Deus, apontava para que ele pudesse conquistar as coisas, que ele era novo, ele tinha 35 anos. Assim, é uma superação que realmente deixa a gente assim, poxa, muito pensativo do que realmente a gente está fazendo, né? Porque, nossa, e como falei, acabou de falar também a Rose, né? As pessoas também que estão ao seu redor. Então a gente sabe quem a gente pode contar realmente e quem a gente não pode contar. Só que tem pessoas que insistem em ficar do lado dessas pessoas. Entendeu? Só que tem pessoas que insistem. Ah, não vou me afastar, porque né, a pessoa está ali, pode ficar magoada. Aquela pessoa pode ficar magoada, mas o que ela faz com você, você não pode ficar magoado. Essa live foi maravilhosa. Agradeço ao seu Renan. Pô, é edificante mesmo. É edificante mesmo. Então, nas dificuldades para a gente seguir, não achar. Isso aí, gente, que assim, o testemunho do Renan até mesmo veio mostrar que no momento da dificuldade, quando você pensa que você não é mais capaz, mas é ali que você vai demonstrar a capacidade que você tem. Bom, então assim, Rose, muito obrigada. Não tem nem como expressar aqui o Obrigado, sentimento. pelo convite aí. Obrigado, seu Renan. Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer antes da gente terminar a nossa live? E falar também para vocês que se vocês conhecem alguém que essa live possa estar edificando a vida dessa pessoa, compartilhe essa live, tá? Também tem ali o Instagram da Rose, rose.crea. Quem quiser lá, tá seguindo essa mulher de Deus, abençoada, essa pessoa maravilhosa. Que eu agradeço a Deus por todo dia eu estar ali do lado dela. Eu passo mais tempo do lado dela, né, Rose? Que às vezes até mesmo com a própria família, né? Mas é assim, a gente sempre senta e eu adoro estar ali sentada, conversar com ela e a gente sempre tem palavra uma para outra. Teve um momento que eu estava bem, gente, bem lá embaixo, minha Rosicré me ajudou. Eu lembro na minha gravidez do meu filho, do Bernardo, que a Rose que ela saía do serviço e ia lá em casa, sempre estava lá em casa, porque eu fiquei muito mal mesmo. Depois eu conto numa outra live sobre essa gravidez, mas assim, a Rose Claire sempre ali, ela saía do serviço e passava lá em casa, ficava a tardezinha comigo, sempre me dando uma palavra. Então você vê, então assim, não é aquele amigo que está do seu lado por conta do financeiro, porque se você tiver dinheiro, irmão, irmã, o que você vai ter de amigo do seu lado ali, entendeu? Mas na hora da dificuldade, aí você verá o irmão, tá? Que é o amigo irmão, tá bom? Então, assim, compartilha essa live para aquela pessoa que pensa que não tem mais jeito na vida dela, ou aquela pessoa que está passando por um processo, até mesmo nós, né, que estamos aqui na live, tem muita gente que está no processo de imigração, processo que eu falo, não imigração somente de morar em outro país, como processo também de imigração para o digital, trabalhar no digital, não desistam, tá bom? Não desista, constância, tá bom? Um beijo para todos. Rose, seu Renan, um beijo. Obrigada a todos. Vou encerrar a live, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, 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 tchau. Abraço. Eu tenho que saber como para aqui.